Olá, você está no canal Valdineia Marques TV, fazendo aqui uma reflexão sobre um assunto muito sério, que eu acho muito importante e eu gostaria que você prestasse atenção e assistisse esse vídeo até o finalzinho sobre a mulher pode ser pastora ou não. O que você acha? Aqui no capítulo 14 de 1 Coríntios, a carta de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34 e 35, alguns, não muitos, mas alguns pastores, alguns formadores de opiniões, principalmente da parte bíblica, teológica, afirmam que a mulher tem que ficar calada na boca, em pleno século XX. Vejamos aqui o que está escrito no versículo 34 e 35, que o apóstolo Paulo escreveu. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar. Mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interrogue em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Olha, o apóstolo Paulo, quando escreveu isso aqui, eu estou juntinho com ele. Você sabe por quê? Porque muitos defendem a sua denominação usando esse texto, se colocando na posição de superioridade em tudo. Por quê? Essa carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto, ele escreveu especificamente para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, a cidade de Corinto, melhor dizendo, era uma cidade cercada de mar. Era não, é. Porém, uma cidade de orla marítima. E lá nos cais havia muitas mulheres prostitutas. Não é diferente até hoje, ainda há. E aquelas mulheres que se prostituíam lá na beira do cais e em muitos outros lugares da cidade, estavam ouvindo a pregação da palavra de Deus. E ela se diferenciava bastante das outras mulheres porque elas cortavam o cabelo muito curto e as vestes delas eram um pouco ousadas. E quando um homem, qualquer pessoa, encontrava uma mulher dessa pelas ruas, pela cidade de Corinto, com cabelo muito curto e roupa bastante ousada, se identificava logo que não era uma mulher casada e nem compromissada com família. Elas se prostituíam, mas elas estavam ouvindo a palavra de Deus, que liberta, que salva, que transforma, que cura. E elas começaram a dar crédito à pregação da palavra de Deus que estava sendo pregada. O apóstolo Paulo abriu igrejas em Corinto. E ele colocou Tiago, ele colocou Timóteo e outros para conduzir essas igrejas, e ele continuava viajando e fundando igreja em outros lugares. As mulheres que eram prostitutas, algumas delas, estavam se convertendo e indo congregar na igreja, se casando, formando família e indo para a igreja, se convertendo e aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador. Porém, elas ainda não estavam adaptadas às doutrinas e disciplinas da igreja evangélica e começaram a criar confusão na igreja, interrompendo a pregação, fazendo perguntas, e elas acabavam perturbando o culto, que teria que ter o máximo de reverência por causa da ministração da palavra, e outras pessoas que estavam ali que queriam ouvir a palavra, porque eles estavam sedentos pela palavra. Assim como elas tinham sido alcançadas pela palavra, tinha outros lá na igreja também querendo. E elas acabavam tirando a atenção dessas pessoas. Alguns daquelas igrejas, obreiros, vamos chamar de obreiros, vendo aquele desagrado, aquela
vamos chamar de confusão. Aqui dentro do texto nós podemos entender como confusão, porque aqui no texto, logo após diz: fazei tudo com ordem, com decência. Foi o que o apóstolo Paulo escreveu essa carta para a igreja de Corinto, dizendo que essas mulheres se calassem na igreja, não falassem nada, perguntassem seus maridos. Isso quer dizer, elas já tinham se casado, se tornado mulher de família. Então, que elas perguntassem a seus maridos em casa como se comportar, como deveria ser, e que elas colocassem também um véu sobre a cabeça, porque o cabelo delas era muito rapado, muito curto. Então, para que elas não ficassem assim, muito destacadas das outras, que tinham os cabelos compridos, que elas colocassem o véu. Agora, vem hoje, em pleno século XXI, tirando essa carta isolada, que foi o apóstolo Paulo que escreveu para a igreja de Corinto, por causa desses motivos, dessas mulheres, mas elas foram melhorando com o tempo. Chegou o tempo que o cabelo delas cresceu e elas não precisavam mais de usar o véu. Agora vem hoje pessoas formadoras de opinião, que conhece a Bíblia, estudou teologia, conhece, tem até a exégese, que muitos sabem, estudar com profundidade a palavra, defendendo a sua denominação, tudo bem. Mas generalizar no pleno século XXI que a mulher tem que ficar calada na igreja, eu quero dizer para você que hoje não é o tempo de Corinto, da igreja de Corinto, e nem do apóstolo Paulo. Hoje é o nosso tempo. E não somos prostituta ou ex-prostituta, nem que fôssemos. Teríamos que ficar calados na igreja. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Nas igrejas evangélicas, a maioria dos membros são mulheres. Como que essas mulheres todas vão ficar caladas na igreja no pleno século XXI? Isso eu te pergunto. E mais uma coisa, se você diz, mas eu sigo a Bíblia na risca, eu digo para você que ninguém segue a Bíblia na risca. À risca. Se você seguisse a Bíblia à risca, a sua denominação, você guardaria o sábado. Mas você não guarda o sábado. Está no decálogo, nos 10 mandamentos. Você não guarda o sábado. Deve criticar a outra denominação que guarda o sábado. E assim vai, um criticando o outro, perdendo tempo em vez de ganhar almas para Cristo Jesus. Então eu deixo esse esclarecimento aqui, dentro da palavra de Deus, que o que o apóstolo Paulo escreveu, eu estou junto com ele. Eu teria feito igual a ele, ou talvez até um pouco pior. Mas eu estou totalmente a favor do apóstolo Paulo, quando ele escreveu esta carta para a igreja de Corinto, e não para o mundo inteiro. Viu, meu querido? Leia o texto e o contexto para não virar pretexto. E você colocar as mulheres no mundo inteiro, pensando que você pode colocar as mulheres no mundo inteiro de boca calada, porque não vai conseguir. Porque a mulher, ela é igual o homem diante de Deus. O que difere uma mulher de um homem é o sexo. Porque Deus criou macho e fêmea. Isso e pronto. Macho e fêmea. Aos olhos de Deus, a sua imagem e semelhança os criou. E Deus não faz acepção de pessoas. Ele chama, ele capacita e ele usa como ele quer. O que você diria lá em Juízes, capítulo 4, a Débora? Mulher juíza, mulher profetiza, e ela julgou a causa de milhares de homens naquela época, muitos anos antes do apóstolo Paulo escrever isso aqui. Aquela mulher julgou a causa dos homens. Ela era uma mulher, então ela não podia ser juíza. Ela não poderia ser uma profetisa. O que você diz de Débora? Juiz, capítulo 4. Então eu quero dizer para você, não generaliza. Leia a Bíblia e faça que nem o povo da cidade de Bereia. Examine tudo para ver se está correto. Você que é membro de igreja, examina na Bíblia se aquele pregador, se aquele líder religioso está realmente te ensinando o que a Bíblia diz. E se ele fala para você não ler a Bíblia, já considere um falso profeta. Porque todo cristão, todo ser humano deve ler a Bíblia e aprender com ela. Porque ela nos ensina o caminho da verdade.
É ela que nos ensina e nos leva até Jesus. O líder religioso, ele nada mais é um estudioso da palavra, para ensinar a outras pessoas a palavra de Deus. Agora, o quanto se calar, a pessoa, se aquelas mulheres tivessem um marido macumbeiro ou qualquer outra religião, ou não tivesse religião nenhuma, elas iam aprender o que em casa com esses maridos. Então fica aqui dado o meu recado. Nós vivemos hoje no pós-modernidade, melhor dizendo, tremendo século XXI. Muitas mulheres não têm marido cristão, são muitos maridos viciados e elas vão calar a boca na igreja e perguntar o que em casa. Se a própria palavra de Deus diz que devemos ganhar nossos maridos não crentes sem palavras, mas com testemunho. Então as mulheres, elas não têm que se calar, elas têm que falar, pregar a palavra de Deus, tanto quanto os homens pregam. E elas pregam até bem mais, porque elas são muito falantes. Pelo contrário, enquanto quiseram calar a boca das mulheres, mais elas falam. E graças a Deus por isso, porque nós temos muitos neurônios a mais do que o homem. E o apóstolo Paulo estava muito certo quando deu aquele chega para lá naquelas mulheres, porque elas aprenderam com isso. Mas ali em Corinto foi um caso isolado e não generalizado mundialmente, como muita gente tenta convencer as mulheres a se calar. Entra aqui no nosso canal Valdinéia Marques e continue falando, porque o Senhor nosso Deus é tremendo e não faz acepção de pessoas.